Oi, pessoal, bem-vindos a mais um Pode Falar. Nós somos estudantes do curso de Fonoaudiologia aqui da UF. Eu sou Amanda Chulupe, essa é Luísa Agues, Ana Beatriz Carvalho e Sara Queiroz. Essa é a nossa convidada especial, que daqui a pouco a gente vai apresentar. Mas então, o que é esse Pode Falar? Bom, nós cursamos a disciplina Linguagem Escrita, Aquisição e Desenvolvimento, ministrada pela nossa professora doutora Tatiana Bagetti. E como um trabalho, um produto final dessa matéria, estamos realizando o Pode Falar, que é uma série de episódios com a temática do que aprendemos na nossa disciplina ao longo dessa matéria. E hoje o nosso assunto vai ser sobre crianças com e sem risco para dislexia e sobre a importância da intervenção baseada na consciência fonológica. Então, a gente sabe que esse é um tema super importante para a fonoaudiologia e para todas as áreas da saúde no geral e da educação também, né? Sim. Então, é muito bacana porque faz essa relação das duas áreas. Então, a gente pensou nesse videocast para estudantes e profissionais já formados de ambas as áreas, familiares, né, de crianças com dislexia que queiram se informar mais sobre o tema. E é isso. E para enriquecer a nossa conversa, a gente tem o prazer de ter a nossa convidada, Leiriane Sanches. Ela é professora de língua portuguesa, pedagoga, neuropsicopedagoga e mestre em diversidade e inclusão pela UF. E o mestrado dela aborda crianças com risco para dislexia, então a gente tem alguém com muita experiência sobre o tema aqui do nosso lado, né? Agradecer por você ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada. Se quiser cumprimentar o pessoal que está nos assistindo e se quiser complementar alguma coisa da sua apresentação, fica à vontade. Bem-vinda. Obrigada pelo convite, primeiramente. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui para falar desse assunto sobre linguagem, né, escrita, principalmente porque isso une muito a fonoaudiologia com a pedagogia, e acho muito importante que a gente faça esse link para poder desmistificar um pouco isso e trazer novos recursos para facilitar a aprendizagem das crianças com risco para dislexia. Isso aí, obrigada mais uma vez. Então, para a gente poder contextualizar, introduzir de fato assim, a nossa entrevista, a gente queria dizer o que é a dislexia de fato, para quem não sabe, para quem tem alguma dúvida. Então, a gente tem o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que fala que a dislexia ela é um termo utilizado em referência a um padrão de dificuldade de aprendizagem. Então, a criança vai ter um problema para reconhecer o reconhecimento preciso e fluente das palavras, na decodificação, na ortografia. Então, a gente tem o Dehaene, que ele é um neurocientista e pesquisador assim, muito conhecido, renomado na área, e ele fala que realmente afeta a capacidade de decodificação. Então, ele estuda a parte de leitura e cérebro, e ele também fala sobre a consciência fonológica. Então, a criança ela tem uma dificuldade em reconhecer os sons da fala e fazer essa conexão com a parte escrita, com as letras correspondentes, né? E tem até o livro dele, que é Os Neurônios da Leitura. Ele fala que os circuitos cerebrais apresentam dificuldades em se adaptar para processar essas conexões. Então, a criança ela realmente vai ter uma leitura mais lenta, mais trabalhosa. Então, a gente queria te ouvir sobre essa definição de dislexia para você e quais são os sinais de risco para a criança, como diferenciar essa criança e o que são esses sinais de risco para a dislexia. Então, cada vez mais temos estudos, né, recentes sobre essa questão da dislexia, né? Qualquer profissional hoje, principalmente vocês, precisa estar constantemente se atualizando, porque constantemente tem novos conceitos sobre a dislexia. E atualmente tem estudos recentes que já podem as crianças já podem começar a ser detectadas desde bebês, exatamente pelos exames de ressonância magnética, né, que vem sendo utilizado pela neurociência. Dehaene fala muito sobre isso, né? Mas isso é algo que está chegando muito recentemente no Brasil, como tudo, infelizmente, chega um pouco atrasado por aqui, e o que a gente tem hoje sobre os riscos de dislexia as causas que, primeiramente, a gente já pode começar a pensar no risco para dislexia, pensando no contexto de que as crianças com dislexia geralmente é uma questão hereditária, genética hereditária, então já pode começar a pensar assim, se os pais tiveram dificuldade para a alfabetização,
Então, isso já é o primeiro sinal de alerta. Então, para pais, então, assim, o pai ou a mãe teve dificuldade na alfabetização, na aprendizagem da leitura e escrita, então já é um sinal de alerta, até porque o diagnóstico, se hoje já é difícil chegar ao diagnóstico final de dislexia, imagine há anos atrás, né? Então, muitos pais hoje não foram diagnosticados nunca, mas só pelo fato de ter a dificuldade na leitura e escrita, então esse já é o primeiro sinal de alerta. Eu acho que esse é o primeiro ponto para pais, né? E depois os primeiros sinais mesmo vão ser percebidos dentro da escola, né? E aí lá na educação infantil já pode ser percebido, desde que os profissionais também tenham entendimento sobre esses riscos. Eles precisam ter entendimento sobre isso, sabe? Isso também é muito recente. Os educadores ainda não têm muita consciência disso. Precisa muito desse investimento em formação dos educadores, principalmente de educação infantil e primeiro ano, para eles terem consciência do que são as características para esse risco de dislexia. E assim, lá na educação infantil, qual seriam os primeiros, que a gente pode perceber os primeiros riscos? A fala atrasada, né? E aí, dentro do desenvolvimento da criança, não, já era para estar falando corretamente, já está trocando letrinhas, já não era mais para estar falando assim, então a fala atrasada. Outra questão é que com 4 anos, as crianças já começam a fazer rimas, já aprender a fazer rimas. E eles gostam de fazer rimas, de jogos de rimas. Se a criança não consegue fazer e não tem interesse, porque uma das características do disléxico aquilo é tão difícil para ele fazer que ele fica totalmente desinteressado. Então, ele foge daquele tipo de brincadeira, ele não quer participar de uma brincadeira de rima. Então, outra característica que a gente tem que perceber lá na educação infantil. E a consciência fonológica, o que é a consciência fonológica? Ela é a habilidade que a criança tem em perceber os sons, diferenciar os sons, manipular os sons. Então, a gente já pode criar brincadeiras lá na educação infantil, para as crianças de educação infantil, para ver se ele já está conseguindo perceber o som, manipular o som. Então, é a brincadeira de mostrar várias imagens e perceber perguntar para ela são as imagens que iniciam com o mesmo som. Se eu tirar esse som aqui, colocar esse som, como que que vai ficar? Então, a criança que já tem essa habilidade, que é uma habilidade que ele deve ter, a gente até estimula, mas ele já nasce com essa habilidade, não tem risco de dislexia, mas se lá com 4 aninhos ele já não tem vontade de brincar com a rima, já não consegue manipular, já é um indício. Isso é o primeiro indício na educação infantil. E aí os indícios maiores vão acontecer no primeiro ano, quando a criança vai ter essa dificuldade que você até citou, que é a maior dificuldade, que é associar o som da letra com a letra, na grafema e fonema. Então, ele tem muita dificuldade. Ele tem a dificuldade que é relacionada à questão visual, de percepção visual da letrinha, ele não consegue diferenciar o formato da letra, a auditiva, que é de perceber a diferença do som, principalmente aquelas letras que têm um som muito parecido. Sim. Então, no primeiro ano, né? Então, aí, às vezes, a criança é só uma dificuldade, aí passa o primeiro ano inteiro, ele tem preguiça, não sei o quê. E aí, ele só vai ser descoberto lá no segundo ano mesmo, né? E aí, talvez seja tarde demais. Por isso a importância de você conscientizar os professores, né? Sim, conscientizar da formação. Sim. Bom, Leiriane, gostaria de te agradecer pela sua presença aqui no Pode Falar. E eu queria te perguntar um pouquinho sobre o diagnóstico e a dislexia. Você comentou que tem estudos mais recentes que já diagnosticam desde bebê, né? Então, assim, qual a importância desse diagnóstico precoce, qual o impacto desse diagnóstico precoce para essas crianças? Você acha que tem alguma coisa a ver com plasticidade cerebral ou não? Com certeza tem a ver com plasticidade cerebral. Por quê? Porque as crianças, elas vão, inclusive no estudo de Derrene, ele mostra isso, né, de Schultz também, ele mostra isso, que as crianças que foram estimuladas com consciência fonológica, estimulado nas habilidades de consciência fonológica, elas começou a perceber na ressonância magnética um lado,
várias regiões do cérebro que antes não eram estimuladas, que não se destacavam, né? E depois começaram a se destacar, que são as regiões do lado esquerdo que são responsáveis pela decodificação das letras, pela leitura, né, ao lado esquerdo. Então, quando você, através da ressonância magnética, você vê o lado, uma criança que não tem, e uma criança que lê normalmente, você vai ver que o lado esquerdo dessa criança que lê normalmente, ele se acende, e a criança de dislexia não. E aí ele fez uma pesquisa, né, e ele estimulou, através de estímulos de consciência fonológica, essa criança que tem dislexia, e aí essa mesma região começou a ser acionada, né? Assim como aí o disléxico tem uma diferença da criança que não tem dislexia. Ele também aciona o lado direito. E aí é a questão da plasticidade cerebral, que aí ele aciona outras regiões do cérebro para ajudar para compensar e para ajudar o cérebro dele a ser mais dinâmico diante de uma dificuldade que ele tem mesmo, né? E aí, sim, você perguntou, né, sobre a questão precoce. Quanto mais precocemente a gente estimular isso, melhor, com certeza. E aí é através realmente das questões de habilidade de consciência fonológica, que de preferencialmente que ela seja feita através de um recurso multissensorial, ou seja, um recurso que vai estimular essa criança visualmente, auditivamente e até motor, a parte motora também é prejudicada nos disléxicos, tá? Tem uma dificuldade de direção, de lateralidade, até de precisão também, né? A letra do disléxico costuma ser aquela letra meio arranchada e tal. Então, isso tudo vai ser estimulado multissensorialmente. Então, se a gente estimula isso desde a educação infantil, com certeza vai favorecer, entendeu? Entendi. Muito obrigada. Então, agora, né, você já falou um pouquinho sobre a importância da consciência fonológica. Nós gostaríamos de saber como que a gente consegue estimular a mesma e usá-la como intervenção. Então, aí são, como eu disse, preferencialmente que sejam de uma maneira bem lúdica, bem dinâmica, através de jogos, brincadeiras, né? E de forma concreta, que estimule a parte multissensorial da criança. Então, a gente pode fazer, a gente não precisa, eu tenho, então, que trabalhar a escrita, a ligação, fonema, grafema, não. Eu vou trabalhar essa percepção auditiva da criança, da diferença dos sons, né? E como ele tem mais dificuldade, eu posso trabalhar como? Com jogos e brincadeiras de rima, através de música, porque o disléxico, ele tem uma questão da temporização, do ritmo, de perceber o som na hora que realmente ele é pronunciado. Ele tem a dificuldade de perceber a articulação do fonema. Então, brincar de jogos, brincar de rimas, que faça com que ele perceba a pronúncia, como que ele está pronunciando, como que o colega está, o momento certo aquele jogo de brincar de bater, né? Doleta, então ele tem que bater na hora que ele está falando. Isso tudo estimula a percepção auditiva de forma multissensorial. Então, desde se eu trabalhar isso, então, a questão da manipulação das sílabas, né? Eu posso brincar com ele, assim, de separar as sílabas, ele tem essa dificuldade. Vamos bater palma, né? Sapato. Ele tem essa dificuldade. Se a gente brinca com isso com música, com jogos, ele vai sendo obrigado, né? Ele vai brincando e vai fazendo isso. Através também de material concreto, por exemplo, com bloquinhos, a gente pode colocar lá, vamos colocar quantos bloquinhos eu uso para falar a palavrinha sapato, né? Agora vamos botar o dedinho em cima dos bloquinhos, aí vocês vão perceber que ele vai falar 2 sílabas no mesmo bloquinho, né? E aí a gente vai trabalhando. E essa questão de trabalhar repetitivamente é muito importante para ele, por conta da memória de curto prazo dele, que também é prejudicada. Então, ele precisa trabalhar as coisas com mais repetição. Então, por isso que esse estímulo é importante desde cedo. E de uma forma que seja interessante para eles quererem trabalhar isso, né? Se engajar. Na brincadeira. Isso. É a melhor forma. E tanto assim na escola, quanto em casa, em terapia, quanto mais. Quanto mais todos que estiverem envolvidos com essa criança, os pais, os professores, tiverem consciência, né? Estiverem bem informados dessas estratégias, melhor vai ser para a criança, né? Envolvidos, né?
com o processo de formação dessa criança. Legal. E outro ponto que a gente queria trazer, que a gente normalmente associa muito a dislexia à criança, né? A essa fase da infância mesmo. E a gente queria saber se existem outras manifestações da dislexia em adolescentes, em idade adulta, em outras fases da vida, né? Se pode acontecer de uma criança não ter sido diagnosticada com a dislexia nesse momento e descobrir lá na adolescência, quando adulto, é possível? Quais são essas manifestações? Sim, isso acontece muito. As crianças, principalmente as crianças de escolas públicas, né? Acontece muito. Eu trabalho com a escola pública hoje e a gente vê muitas crianças que chegam lá no 5º ano, ou na educação de jovens e adultos. Na educação de jovens e adultos a gente tem muito isso. Crianças que não tiveram ninguém que, isso pode ser dislexia, ou até mesmo tiveram, né? Mas a família não levou para o profissional adequado para fazer o diagnóstico, e aí foi passando e nada foi feito, né? Então, tem sim. E o que se pode fazer? O que a gente percebe? A criança que não tem, uma adolescente, que não teve o diagnóstico, primeiro, a questão emocional é a principal, desde cedo, a questão emocional. Ele se sente desmotivado, ele faz muito esforço para ler com fluência, a fluência dele, mesmo que ele aprenda a ler, mas ele fica com a fluência sempre comprometida, né? Então, ele não consegue ter compreensão, porque não tem fluência, se ele não leu direto, então ele não tem compreensão. Então, às vezes, o que acontece com o adolescente? Ele consegue ser alfabetizado. Aí pior, aí nunca ninguém pensa, mas ele foi alfabetizado, ele não tem dislexia, mas não quer dizer que ele foi alfabetizado, que ele não tem dislexia. Então, aí ele tem um comprometimento na questão da compreensão, ninguém percebe que um comprometimento pode ser uma dislexia. E aí o que vai acontecer com ele? Ele vai perder a motivação de ler um livro, porque ele demora muito para compreender, toda hora ele tem que estar voltando. Então, a leitura para ele vai ser mais difícil. Ele não vai gostar de ler em público, ele vai ter dificuldade de ler em público, ele vai se travar. Até quando ele for falar em público também, né? Porque oralmente ele tem mais dinamicidade, mais fluência, mas mesmo assim, algumas palavras ele trava. Então, ele fica, ele vai usar sempre esse recurso para poder falar, né? A palavra que travou, que foi mais complicada. Então, é isso aí que acontece com o adolescente e até com o adulto. E afeta muito essa questão da autoconfiança, né? Da autoestima. Eu acho que mais grave ainda é talvez uma evasão escolar, né? Desse desinteresse em não querer estudar por ser algo que não está favorecendo. E o mais agravante de tudo, que a criança que tem só dislexia, tá? Porque tem muitas crianças que têm dislexia com comorbidade com outra coisa. Tem um TDAH com dislexia. E aí a aprendizagem vai ser prejudicada por ambos as questões. Mas, assim, a criança que só tem dislexia, o QI dela não é um QI até talvez mais alto, tá? Então, o que acontece? Poxa vida, eu entendo tudo que o professor fala. Se ele me perguntar oralmente aquela prova de geografia complexa, de história complexa, eu sei responder tudo, mas na hora de escrever eu não consigo. Então, ele vai se desinteressando até aprender as outras coisas, porque ele vai se achando incapaz. Então, o entendimento da educação do professor para saber, essa criança, poxa, eu estou falando, ele está me respondendo, mas como que na hora de já perceber esses detalhes, sabe? Como que na hora da prova ele não consegue responder? Então, fazer a prova de forma oral com ele, levar em consideração o conhecimento que ele realmente tem, independente dele saber ler e escrever. Eu acho que isso é muito importante, né? Para não desmotivar. Um olhar atento, né? Que se veja que a criança não está se desenvolvendo muito bem na leitura, já faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença. Diagnóstico. Muito legal. A gente já viu até aqui que você tem muita experiência, mas a gente gostaria de saber agora sobre o seu mestrado. Será que você pode falar um pouquinho do seu produto, seu mestrado o tema foi Intervenção baseada em consciência fonológica para crianças com dificuldade de aprendizagem ou risco para dislexia. Será que você pode falar um pouquinho para a gente? Posso. Então, como eu trabalho na educação, e eu trabalhava no setor do município chamado Psicopedagogia Institucional Escolar, e a gente ia para as escolas para poder ver a situação, principalmente no pós-pandemia, né, que foi um problema muito grande, foi a questão da alfabetização. Então, a gente começou a trabalhar
intensamente com essa questão aí com os alunos que não estavam alfabetizados. Então, a gente começou a perceber que muitos alunos estavam chegando lá no 5º ano ou na formação de jovens e adultos sem saber ler e escrever. E aí me acendeu, assim, aí eu comecei a pensar, gente, isso está aparecendo dislexia, eu vou estudar sobre isso. Eu me dediquei, comecei a pesquisar sobre dislexia desde então, né, e sobre a alfabetização através do método fônico e sobre a consciência fonológica. Então, fui juntando tudo, né, e saiu aí esse tema de mestrado. Então, como eu disse para vocês, a questão da alfabetização de forma multissensorial é o mais importante. Então, o meu objeto de pesquisa, né, foi exatamente, que eu desenvolvi, foi exatamente baseado nesse estímulo multissensorial. Então, eu estimulo as crianças através, meu produto é esse, através da música. Então, eu criei uma música para cada som de letra, entendeu? Então, assim, eu primeiro criei uma onomatopeia. Primeiramente foi a onomatopeia. Onomatopeia como assim? Por exemplo, eu gosto muito da letra C, que é o que eu mais gosto. Quando você morde um biscoitinho daquele belisque, né? O que faz? Aí você não precisa nem falar para a criança. Você faz assim, que barulhinho é esse? Aí quando você morde, se tivesse um aqui, vocês iam perceber. Aí as crianças, que é o som da letra C. Uhum. E aí eu desenvolvi uma onomatopeia que era uma criança mordendo, a imagem de uma criança mordendo um biscoitinho, né? E a música foi referente a essa onomatopeia, que foi catei o petisco, vem me achar se for capaz, só pelo barulhinho que ele faz. E aí, junto com a música, a gente faz uma brincadeira, vendo os olhinhos de uma das crianças. Todas as outras crianças se escondem num espaço da sala com um biscoitinho na mão. Aí eu aponto para a criança que vai morder o biscoitinho. Aí a criança morde o biscoitinho e ele presta atenção de onde vem o som da letra C. E aí ele fala, tá lá, ele aponta para onde a criança está. E aí a gente vai brincando através desse... E para cada letra teve a mesma situação. Uma onomatopeia, e aí eu mostro, na aprendizagem primeiro eu mostro a onomatopeia, trabalho o som, aí a gente mostra a letra, a gente faz a brincadeira, aí todo dia a gente relembra. E aí isso é ideal, esse produto é ideal para a educação infantil no final da educação infantil. Por quê? Porque eu não vou trabalhar com a escrita, eu vou trabalhar através de forma lúdica, estimulando a percepção do som e a ligação com o fonema, entendeu? E aí, quando ele chega lá no 1º ano, ele brincou muito com isso tudo, por exemplo, o som do U. O som do U a gente constrói uma cuíca com lata, a gente faz confecção lá. E aí eles brincam com a cuíca dentro da sala. Divertir, né? Não, já adoro. E aí a música já tem essa questão, porque como eles têm a questão da memória, né? A música já estimula a memória. Uhum. Então, a música vai favorecer o lúdico e o prazer, a memória, ela é também estimulada pelo prazer da aprendizagem. Muito, né? Aquela memória que se torna afetiva até, né? Quantas vezes a gente ouve uma música ou sente um cheiro e lembra de alguma coisa que foi bom, que foi legal, né? E é isso que é o ponto também do estímulo, desse estímulo. Então, isso envolve tudo, né? Sensorial. Muito bacana. Usar um recurso que eles gostam, né, que é a música. A criança realmente gosta muito de música para aprender outras coisas. Muito incrível, muito legal. E como você falou, né, da memória, eu acho que teve um papel importante, assim, né, para lembrar o som das letras e tudo mais. Você viu alguma coisa significativa, assim, na memória mesmo? Sim, então, aí as crianças... E aí, quando você mostra lá, principalmente aquela questão da confusão que eles fazem de algumas letras. Aí você começa a perceber nitidamente qual é a criança que simplesmente tem dificuldade de aprendizagem, porque com esse estímulo não é só para a criança dislexa, é para todas as crianças. Então, assim, se eu vou alfabetizar um grupo inteiro com esse estímulo, aí você vai perceber que a criança que não tem risco para dislexia, ela vai aprender rapidinho, mais rápido
do que se for por uma forma mais tradicional. E a criança que tem dislexia, o que vai acontecer? Ela vai aprender também de forma mais rápida, ela vai associar, porque não quer dizer que tem dislexia que nunca vai aprender a ler e escrever, Sim, vai sim, desde que ela for estimulada de forma adequada. Então, ela vai aprender de uma forma mais rápida, associar a letra e o som. No entanto, às vezes ela vai ainda fazer aquela troca, principalmente P, B, F, V, que tem um sonzinho, né, mais próximo. E aí, o que você faz? Ou você mostra a imagem, lembrei. Aí ela faz, né, a diferença na hora. Ela fala assim, não, esse faz e não. Tem um dos estímulos um potinho que com isopor, tem um véuzinho, e aí é um potinho que para soprar. E aí eles pronunciam, por exemplo, o F, o V. O V, quando ele pronunciar, o floquinho não vai voar. E o F vai. Aí eles vão lembrar todo esse estímulo. Então, a memória vai lembrar dessa parte sensorial que ele foi estimulado através do potinho, entendeu? Já dá esse feedback, né? Se a criança viu que subiu, é porque ela tá fazendo F, não veio. Muito legal. E agora, para a gente encerrar, a gente gostaria de saber se você pode dar algumas dicas, além das que você já deu, para os pais e professores que estão nos assistindo, de como lidar com uma criança dislexa ali no cotidiano, como conseguir estimular ela a estudar e a continuar se esforçando. Eu acho que o principal, que eu falo sempre, é a questão emocional. A gente precisa nunca desestimular, nunca dizer que ele está errado, sempre uma forma de incentivá-lo a superar essas dificuldades, né? E para os pais, é exatamente isso que eu falei no início. Se eles já têm na família alguém que teve dificuldade no processo de alfabetização, já ficar atento a todo o desenvolvimento dessa criança. Ir lá à escola, perguntar ao professor como é que está aí o processo de alfabetização, você está percebendo alguma coisa? Observa essa questão da rima, né, e qualquer coisa procurar um profissional, principalmente um fonoaudiólogo, para poder fazer uma avaliação, né. Os professores, eu digo que precisam estar sempre estudando e buscando, mas isso faz parte da fonoaudiologia? Não, mas o professor vai ser o primeiro, talvez, a perceber as características da criança, então entender um pouquinho que a criança não está com preguiça, que a criança não está com dificuldade, e entender um pouquinho disso, dos riscos, né, das características da criança que tem risco de dislexia, vai ser muito importante para encaminhar mais precocemente possível. Então, para isso, precisa ter formação, precisa ter conhecimento. Então, tem que estar sempre buscando a informação e estudar mesmo, né? É isso. É isso, assim, da pessoa mais próxima da criança, poder entender o que é, então por isso a importância de falar sobre esse assunto, para não achar que é uma bobeira da criança. Sim, que é né? preguiça, justamente, como ela falou. Preguiça, então isso vai ser muito importante para que trabalhar, que a criança consiga avançar, né, nesses Até estudos. valorizar, né, os avanços, por mais mínimos que sejam, continuar ali Parabenizar, Sim, incentivar. isso aí. Importante. E entender que é algo que precisa de intervenção, né? Não, Precisa. vamos Precisa do apoio da escola, mas precisa também do profissional adequado para ajudar. Precisa da fonoaudiologia de vocês, muito. Precisa também, talvez, de um psicopedagogo para poder, ou um neuropsicopedagogo para poder indicar formas mais fáceis dele estudar, né? A questão do texto, de compreender o texto, estratégias para ele estudar melhor e aprender. Né? E até a escola saber se adaptar também, né? Igual você falou da avaliação. A avaliação oral seria muito importante, né? A criança disléxica também tem dificuldade com a multiplicação, no processo da conta, né? Às vezes tem, né? Da sequência de números. Então, ajudar conseguir estratégia. Ele precisa muito do concreto, né? Na matemática, por exemplo, trabalhar muito com o concreto. Para ajudar. De ter essa diversidade. Então, assim, não ser uma coisa única para todo mundo. As crianças aprendem de jeitos diferentes. Isso aí. Cada criança é uma criança. Cada criança é uma criança. Então, não tem como ensinar para todos iguais, sendo que alguns recursos
talvez seja, mas isso aqui é só para os dislexos, mas vai ser muito legal também para os outros que não têm. Com certeza. É isso. Então, assim, a gente consegue ver a importância, né, todo esse apoio, tanto do professor, tanto do terapeuta, das famílias. E a gente queria te agradecer por você compartilhar seus conhecimentos com a gente, seu mestrado. Eu acho que foi muito proveitoso para a gente também, de conseguir aprender muito, para quem está nos assistindo em casa. Então, a gente queria agradecer a vocês também por estar assistindo, por poder... essa palavra, dar visualizações para a gente, né? Então, a gente queria convidar vocês para o nosso próximo episódio, para os próximos episódios também, que vão ser assuntos muito proveitosos, creio que vai ser de muito aprendizado, como a gente também aprendeu muito aqui. Te agradecemos mais uma vez e tchauzinho, até a próxima. Tchau. Tchau.